Lembra quando a gente atingiu há pouco tempo 100 mil seguidores aqui no canal? A gente está aqui hoje para agradecer. A gente ficou de fazer 3 consultorias online para dar de presente para vocês. Nossas sugestões de como transformar os cantos que estão meio sem graça aí na casa de vocês. Aquela coisinha bem clichê, a gente chegou em 100 mil e quem ganha o presente é você. Chegou a hora de dar esse presente. Que é uma forma da gente levar o Casa em Verso e Prosa para sua casa. Vamos à primeira consultoria. Para onde devo te levar? Para quando fica de chegar? Sou a Carol, tenho 46 anos e sou atriz. Conheci meu marido, Robson, na escola de teatro. Olha, Igual eu você. também. Começamos a namorar em 99, nos casamos em 2007. Nosso maior amor, o Pedro, nasceu em 2021. Amamos bichos, plantas, temos 2 cachorros, 2 jabutis, um peixinho beta e vários passarinhos que nos visitam todos os dias, livres e soltos. Na verdade, ela tá na dúvida sobre 3 cantos e ela resolveu mandar os 3 cantos. Bora, vamos olhar. É um muro de plantas e um jardim. Moleza pra você. Sempre tivemos vontade de colocar plantas de fora a fora no muro. A casa fica no meio de um quarteirão, tipo fundos. A entrada é um corredor privativo e o muro vai por toda a lateral da casa. A parte do muro da entrada ficou para o orquidário, então acho que ali não é um problema. Já é um ponto de partida. Falta a organização dos bonsais com o muro e o jardim. No jardim também queremos fazer uma composteira, uma casinha para os jabutis, organização dos bonsais e transplante da laranjeira para centralizar e quem sabe um cantinho de temperos. Aqui é tudo, é igual os meus clientes, gente, que é tudo e a gente dá um jeitinho. Vai ser mole. Só que ela mandou essa opção, mandou a parede da sala e também tem o quarto Pedro. Qual dos 3 cantos que a gente faz? Vamos dar uma olhadinha? Quem sabe, né? A gente acaba empolgando, já faz os 3. Aí você vai ter que dar um jeito, Carol, de mandando pra gente conforme você for fazendo, porque a ideia é essa, né? A gente vai trazer ideias, tem uma orientação pra você ir fazendo aos poucos. A ideia aqui é pensar no melhor aproveitamento possível daquele espaço. De repente você vai olhar o desenho e vai falar assim, nossa, mas eu não tenho grana pra fazer tudo isso. Mas com o desenho, você pode dizer, primeiro eu faço isso, Se orienta. depois você faz outra coisa, Exato. conforme vai pingando a grana. Olha os passarinhos. Ah, sanhaço, né? Tem sabiá. Olha, alimentando, que bonitinho. Esse muro já dá pra gente sumir com ele. Parece um canteiro aqui, todo o resto é piso frio, né? Essa deve ser a laranjeira que ela falou que quer Quer colocar no remanejar. centro, não foi Sim. isso? Então ela tá disposta a trocar o piso. Vamos botar grama? Carol, vamos botar grama. Vai ficar bem mais legal, né? Não é? Mas trabalho também. Um pouquinho, mas eu acho que compensa, sabe aquela coisa? Transplante da laranjeira para centralizar. Ela quer centralizar mesmo a laranjeira. Será que ela tá pensando em trazer a laranjeira pro centro do jardim ou pro centro do canteiro, entendeu? Aqui, ó. Para centralizar a laranjeira, eu acho que é centralizar no espaço inteiro. E agora, Carol? Vou ler de novo. Centro do terreno ou centro do canteiro? Centro do canteiro, vamos estipular. Vamos partir do princípio que vai ser uma coisa pra você ir fazendo aos poucos, que não vai depender de mão de obra pra quebrar esse piso, trocar, colocar grama, entendeu? Seria legal você ter um gramadão aí, pode pensar nisso depois. Por hora, a gente vai trabalhar em cima desse desenho, com o piso existente, com o formato do canteiro existente, e em cima desse jardim existente, a gente vai reconfigurar as plantas nesse jardim. Justificaria andar com a laranjeira só esse pouquinho? Talvez sim, porque se ela tiver muito colada no muro, a ideia é trazer um pouco mais pro centro para ela ter como utilizar essas laterais, né? Ela tá bem grudada na parede mesmo. Acho que é isso mesmo. Bora colocando no papel as Bora. ideias. Vamos listar os desejos dela nesse Tá. jardim? Acho que vai ser interessante. Composteira, Jabutis. a organização dos bonsais, o transplante da laranjeira e quem sabe um cantinho de temperos. Bonsais. Aí tem a parte das plantas pendentes também. Laranjeira. Laranjeira. Cantinho de temperos depois? Temperos. 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 Temperos e suculentas que eu esqueci, que são mudadinhas com os bonsais, as plantas pendentes que ela tem. Esse grande muro que ela tá mostrando pra gente é a vista dela, da sala, do quarto do Pedro e do quarto do casal, provavelmente. Exatamente. E que já tem um pano de fundo muito bonito, né, pra gente observar, ó. Ela já tem a distribuição dos bonsais. Eu acho que a gente pode manter a ideia das prateleiras, tentar ir mudando um pouco a espessura dessas madeiras da prateleira, que vão ser até mais resistentes, né? Um bom ponto de partida é a gente começar a ir trocando esses vasos, os vasos de plástico. Vai substituindo por barro. Sabe aquele mais comum? Bonitinho, lindo, ele cria aquele musgo em volta do vaso que fica lindo. Tem gente que não gosta, eu adoro. E tem uma relação custo-benefício boa também, Com né? Não é certeza. caro. É barato e ele também tem uma vantagem que ele tem uma certa porosidade.
Então os micro-organismos vão acabar se proliferando melhor ali, ele acaba retendo mais umidade do que você tem um vaso de plástico que a umidade passa por ele, né? A ideia é colocar falsa vinha e esconder nesse muro? A ideia é a gente vir desde o começo do muro, porque ela já sabia dessa ideia, ela tá me conduzindo. É porque eu já tô aprendendo com ele. É a nossa Esconder muro e falsa estagiária, vinha. Cristina Maia, estagiária de decoração, paisagismo e alguns pitacos de reforma. A ideia é a gente propor a gente sumir com esse muro, a gente deixar uma falsa vinha tomar conta do muro todo. Então a gente vai fazer a cada 1,5 metro um buraco no piso e nesse buraco vai plantar uma mudinha de falsa vinha. A cada Abrir 1,5 metro. o piso mesmo. Abrir o piso mesmo. Como a gente fez na lateral. A Cristina vai mostrar aqui. Olha por que o Dani sempre escolhe essa plantinha para dar uma camuflada nos muros. A falsa vinha foi plantada aqui há mais ou menos Uns 9 meses. 9 meses. E olha como que ela cresce. Você vê que ela já começa a chamar mais atenção pra ela do que pra imperfeição do muro. Que eu confesso, eu gosto dessa mesclada que dá entre ela e o muro desgastado. E olha só que legal. Ela tem essas Gavinhas. ventosinhas grudando ela no... Essas estruturas substituem as raízes aqui no caso, né? Olha que bonitinho. Olha que legal, coisa linda. Como a gente fez aqui no quintal, tinha um muro que estava exatamente assim, com musgo, precisando de pintura, e a gente resolveu não pintar e resolveu fazer isso, que é uma coisa mais duradoura. Então você não vai precisar ficar se preocupando com a pintura do muro nunca mais. E fica muito mais bonito também, né? Muito mais bonito. E aí as prateleiras vão saindo depois que tiver fechado esse muro, vai saindo dessa vegetação. As prateleiras, Exatamente. os vasinhos. As prateleiras já vão existir, a vegetação vai acabar passando por elas. Você deixa a prateleira saltar desse muro verde, vai ficar linda, né? Vamos pôr isso no papel? Bora. Então a falsa vinha, ela começa nesses pontos aqui, ó, a cada 1,5 metro tem um buraco no piso. Isso é suficiente para fechar bem. É suficiente. Ela vai abrir, ela ramifica super bem. A cada 1,5 metro, então você vai plantar uma falsa vinha. Eu posso colocar os vasinhos, as prateleiras, antes mesmo da falsa vinha ocupar o muro? Pode, que você vai tirando. Na hora que a falsa vinha chegar por ali, você deixa ela passar na lateral. Se ela crescer em cima do vaso, você desvia e deixa ela preencher. Tá? Uma coisa não exclui a outra, não. Até aqui, mais ou menos. A partir daqui, a gente começaria já com a ideia das prateleiras, que vão estar um pouquinho mais grossas e vão vir com os vasos de bonsai. Que aí pode ser esses vasos de cerâmica, como eu sugeri, né? E aí uma dica, pegando a história da tríade, né, do triângulo, do artesanato, nas artes, um vaso um pouco menor do que o outro, para trabalhar a volumetria, não pôr tudo igualzinho. Até sugiro que sejam vasos com o mesmo material, como o Dani sugeriu, de cerâmica, mas de tamanhos diferentes, para dar um movimento, diferentes. Né? Sim. Não tá tudo igualzinho. Pode trabalhar com formatos diferentes, tipo aqui, ó, a gente vem com um vasinho daquele convencional com aquela bordinha, com alguma planta X aqui. Aqui a gente já vem com um mais redondinho, com o mesmo material. Mais baixo. Aqui atrás a gente vem com um mais compridinho. De repente tem uma planta menor, ou que vai pender para fora desse vaso. Então a gente pode trabalhar com esses volumes diferentes, né? Eu gostei também de uma volumetria que eles fazem aí com esses caixotes. Eu acho que a gente pode manter a ideia. De repente a gente trabalhar também com a ideia de, em alguns momentos, a gente ter essa prancha. Aqui, ó. E se a gente colocasse um banco aí embaixo? Então, segura aí. Essa prancha aqui, em alguns momentos, a gente pode até fazer com aquele bloco de construção mesmo. Sabe aquele vazado? Sim, fica mais econômico também. É bem né? mais econômico. Ó, faz ele voltado assim pra fora. Se quiser pode pintar com um tom mais escuro. Pra ele desaparecer. Flutuar, fazer isso daqui ficar flutuando. Se a gente vier com um verde escuro aqui, acho que pode ficar interessante. E aí, continua com a ideia de ter alguns bonsais em algum ponto, pequenininho, e em algum ponto deixa sem nada, porque ele vira um banco. A pessoa pode estar sentadinha, Carol aqui, ó. Sentadinha.
no banquinho, observando o seu jardim. Como é um jardim muito extenso, a gente vai multiplicar essa configuração. Isso aqui vai aparecer mais umas 4 ou 5 vezes. Aqui ela colocou praticamente 2 linhas, respeitando essa descida do muro. Sim. Você acha que pode ser uma coisa mais assimétrica Sim, para ficar com mais certeza. legal? Vamos pegar esse exemplo aqui. A gente pode mostrar uma uma embaixo, outra em cima e uma intermediária, de repente. Ao invés de fazer Essa 2 tríade- linhas, fazer 3. É, exatamente. Isso daqui, eu gosto muito dessas composições. Aí você bota uma planta mais pendente aqui, ó. Brincar com as alturas, né? Brincar mesmo com essas alturas. Eu acho que isso pode ser bem legal. Aqui pode vir um vaso solto, Com bonsai grandão. com um bonsai grande. Não sei nem se existe uns bonsais assim. Existe, que eu já vi. Existe? Sim. Aí aqui a ideia é só colocar os bonsais, a coleção de Só bonsais. vem a coleção de bonsais. Lembrando que esse pano de fundo do muro vai remeter a um volume bem grande de jardim, né? Então vai parecer que esse jardim é enorme. A ideia é essa. Floresta. Um pano de fundo. E a ideia aqui, como a extensão é muito grande, pegar esse bloco que o Dani desenhou aqui e ir replicando ele ao longo da extensão do muro, é isso? Exatamente. Lembrando que na extensão do muro inteiro a gente vai ter esse buraquinho de onde vai ser plantada a falsa vinha que vai crescer aqui no pano de fundo. Na vista da sala, a gente viria com vasos cerâmicos, aquele meio vasinho, convencional. Aí você pode exagerar, Carol. Pode colocar o quanto você quiser. E espécies de suculentas diferentes, contanto que elas sejam pendentes também em alguns pontos. Algumas vêm para cima, umas rosetas voltadas para frente. E aí você vai trabalhando esse volume das suculentas aqui. E aqui também não precisa seguir a mesma simetria das Não. prateleiras, pode ser uma coisa mais Bem solta. solta. Solta mesmo. Aquela coisa, viu uma suculenta linda, tem um espacinho ali, é ali que eu vou botar. É bom que te dá permissão É. para ganhar uma suculenta nova, encaixa ali, não tem problema. Você já tem um lugar para isso. Se quiser colocar alguns vasinhos também no chão, com suculentas maiores assim, eu acho que vale. Eu tenho um vaso de suculenta tão lindo ali. Fiz uma maçaroca. Tem uma maçaroca de suculenta, mas ficou tão bonito. Bonsais e suculentas, check. Check. Agora a gente vai para aquele canteiro onde tem o comedouro dos passarinhos e é onde a gente vai replantar a laranjeira no centro do canteiro. Ó, nessa ponta aqui, onde tem os bonsais que já vão ser remanejados lá pro cantinho dos bonsais, a gente transforma em cantinho de horta. Até mais alto aqui vai ser legal, que não precisa ficar agachando muito. Vai direto no chão. Direto no chão. Eu acho que até pode colocar uns 2, 3 vasos aqui com manjericão, alecrim, alguma coisa assim, né? Como a laranjeira vai estar aqui no centro, a gente vai propor subir a saia da laranjeira depois de um tempo e ela vai ter uma copa conduzida a partir dessa altura aqui, ó. E aí a gente vai ver o tronco da laranjeira aqui, Tá. né? Ela fazendo sombra nessa parte aqui. Tem um romã nesse canto, não sei se parece um romã, que a gente pode também propor essa subida de saia dela e vai sobrar um muro, vai aparecer um muro aqui pra gente trabalhar também. Aqui fora a gente mantém essa ideia do branco, aqui dentro, a partir dessa linha, pinta com um verde escuro ou um outro tom escuro, que a gente vai pintar os blocos que vão ser os pés dos bancos da área de bonsai. A gente vai dar uma profundidade aqui pra esse lugar. Vai vir com algumas plantas pendentes aqui, porque a luminosidade aqui é boa. De repente com macramê pendurado no teto. Macramê, vai ficar lindo. Esse chifre de veado pode vir aqui no canto. Pode trazer umas outras plantas pendentes aqui para esse fundo, que vai ter uma profundidade agora com esse tom escuro. E pode colocar uma outra rede saindo daqui e ligando aqui. Mas eles trabalham pelo jeito por aqui por dentro. Mas agora não vai trabalhar mais. Agora a gente pode concentrar tudo aqui do lado de fora. Aqui, ó, aqui Mudamos que seria de ideia, banco. você Mudando de percebeu? ideia é assim que funciona. É um estudo, né? A gente vem aqui, ó, com outro bloco. E faz a bancada de trabalho ali fora. E faz a bancada de trabalho aqui. Que bancada de trabalho é essa, Cristina? É onde eles manuseiam as plantas, Isso. fazem transplantes, podam, né? Provavelmente Exatamente. os bonsais. Exatamente. Aí libera a área interna lá. Sim. Aqui não precisa ser muito grossa essas pranchas, viu, gente? Porque quanto mais grossa a prancha de madeira, mais cara, né? A gente pode trabalhar com uma prancha de uns 5, 7. 5 já é um pouco mais caro. Carol, vamos fazendo aos poucos, tá? Uma prancha de cada vez. Uma pranchinha Eu fui agora, depois comprar bota umas pranchas de outra. 5 centímetros pra minha casa.
E acho que uns R$300, dependendo do tamanho. Eu acho que é pela durabilidade mesmo, né? Ao invés de você ficar trocando um monte de coisa mais barata, você investe numa coisa um pouquinho mais cara, mas que você vai ter pra sempre. Uma peça de decoração linda, que vai virar várias coisas, né? Madeira nunca se perde se você cuida bem dela. Essa parte aqui, quantos centímetros do chão para ser Ó, confortável? acho pra que uns trabalhar? 90 centímetros aqui, que é a altura de pia, entendeu? Aqui vai ter o Robson em pé, mexendo no seu bonsai. Bom, aqui embaixo então, a gente viria com esse canto do canteiro. A laranjeira que tá aqui hoje em dia, a gente traz ela pra cá, um pouquinho lá pro fundo. O Romã tá aqui hoje, nós vamos subir a saia do Romã. Como é que faz isso? Podar, estipular que ele vai até 1,80 m, tudo que vier para baixo vai ser podado. Então nós vamos deixar ele crescer a partir dessa altura. Mede 1,80 m na árvore, todos os galhos que surgirem ali embaixo eu vou cortando, é isso? Exatamente. Laranjeira vai vir remanejada para cá. Lembrando que para remanejar a laranjeira precisa sangrar durante um tempo, pelo menos uns 15 dias. O ideal seria mais tempo até, mas a gente não vai ter esse tempo. Então, tipo, uns 15 dias deixa sangrado, corta em volta, pelo menos um torrão grande de uns 40 centímetros e corta as raízes em volta e larga ela ali. Ela vai cicatrizar daquela forma. Depois, no dia do transplante, 15 dias depois, vai cortar a ponteira lá embaixo e vai levar esse pote todo pro lugar novo. Vai ganhar mais força ali no meio, né? Com certeza, vai ter mais luminosidade, não vai ficar tão apertadinho ali na parede do muro, né? Então justifica. Justifica. Se você tiver que optar entre uma e outra, o romã ou a laranjeira, eu optaria pela laranjeira. O romã é uma planta que a gente não consome muito, os passarinhos não comem, é uma planta exótica, né? Apesar de ser linda e de ser muito boa para garganta, inclusive, Sim, né? para simpatia de ano novo. E para simpatia de ano novo, exatamente. Mas aí você escolhe, tá, Carol? A princípio vou manter as duas. A princípio vou manter Dá as para duas. manter as duas. Dá pra manter as duas, porém não é o cenário ideal, porque uma vai acabar meio que competindo com a outra. Sim. Mas você vai ter que ir sempre dosando essa pora, subindo a saia delas e deixando elas virem juntas. Nossa! Tá chegando uma tempestade aqui, vou terminar esse desenho logo. Bom, aqui nesse canto que a gente vai remanejar os bonsais para essa área aqui do lado, a gente vai eleger esse cantinho todo aqui dessa borda mais alta como a sua horta, o cantinho de horta. No canteiro mesmo, tá? Tipo, No chão. faz parte do jardim essa área funcional também, Ah. né? Fica muito legal. A gente gosta bastante, né? Gosto. Uma forração de hortelã. Não é? Eu acho lindo. Adoro a ideia, inclusive. Acho que a gente pode vir com os dois vasos aqui mais altos. Tô aprendendo, viu? Você viu? Bonitinho. Ótimo estagiário. Sim, mestre. E eu sou estagiário de comunicação. Tô aprendendo também. Ótimo estagiário. Bom, a gente veio com um vaso mais alto aqui, que dá pra vir com um manjericão. Uma arvorezinha de manjericão. Deixa ela crescer linda. Vai podando as flores pra ela não... O manjericão, se você deixa as flores, ele entende que o ciclo dele tá finalizando. Aí ele seca e morre. Se você vai tirando as flores dele, ele vai nessa parte vegetativa durante muito mais tempo, produzindo só folhas. É legal deixar um pouquinho de flor para as abelhas também, né? E aqui escolhe os temperos que você usa na cozinha da sua Exatamente. casa, óbvio, né? Sim. Não adianta você colocar talvez um manjericão se você não usa manjericão, Sim, né? Aí você vai... É que a gente sugere, na verdade, plantas que a grande maioria das pessoas gosta. Alecrim e manjericão. Todo mundo adora, né? Hortelã. Eu acho que a gente pode fazer isso então, Carol. A gente vem com o manjericão. Aqui a gente pode vir com um alecrim. Que é legal Uma também mudinha. essa mistura de folhagens, né? Uma mais grossinha, outra mais fininha. Sim, vai ficar lindo. E nessa parte de baixo, a gente trazer para o seu jardim também esse princípio de agrofloresta. Nossa! Tempestade, gente, vai vir. Será que ele vai conseguir gravar? Será Vamos que tá terminar. atrapalhando o áudio? Isso, né? A gente podia terminar pelo menos o jardim, né? E depois a gente faz o resto. Vai, vamos assim mesmo. Então assim, gente, com fé. Aqui a gente pode trabalhar delimitando esse canteiro com o hortelã que a Cris sugeriu, que acho que pode ficar bem bonito, porque ele vai pender aqui pra fora, ó. Vai ficar bem legal. E o cheirinho vai ficar delicioso, né? Sim. E essa parte aqui, Carol, eu acho que a gente pode trabalhar com ela inteira funcional, sabe? Você pode trazer uns temperinhos juntos aqui pra esse canto, vai estar mais livre agora.
Vamos trabalhar de repente com uma floreira linear assim, segurada por uma mão francesa, e aqui em cima você vem com os temperos nessa parede. Aqui do lado vai estar o comedouro dos passarinhos, que vai manter, né, a ideia. De repente a gente pode colocar um vaso complementar a esses para fazer a composteira. Se ela Aqui quer no tanto. canto, né? Pode ser. Pode ser num vaso a composteira? Pode ser. Eu tenho num vaso. Na verdade é uma forma mais rústica de ter uma composteira, né? Eu tinha uma minhocasa que tem os compartimentos todos certinhos. Eu acabei optando por deixar no vaso. O ideal é você mesclar matéria úmida com matéria seca, sempre. Não deixar de manter essa troca sempre, essa composição de matéria seca com matéria úmida. De repente a gente pode manter o vaso aqui no fundo com essa ideia da composteira. Lembrando que você vai ter que ter uma tampa para ele, tá? Não pode deixar aberto. Por causa de mosca? Por causa de mosca, por causa de qualquer outro bicho também. Nesse fundo aqui, se você quiser voltar com a ideia da falsa vinha, eu plantaria uma muda só aqui para deixar ela vir uma ranhura assim aparecendo aqui em cima, sabe? Vai ficar bem bonito, né? Aí vem com a folhagenzinha dela aqui de vez em quando, mas não fechando não, deixa o branco aparecer e ela só aparecer em alguns pontos assim. E se aqui embaixo a gente colocasse aquela parte funcional das ferramentas? Pode ser, mas vai ter que ter uma coberturinha, né? Eu prefiro até colocar aqui dentro, Tá bom. né? Deixa aqui, ó, estipula um desses cantinhos, coloca um painel, pode ser até um painel furadinho de MDF, você deixar as ferramentas aqui, ó. E aí pinta da mesma cor que pintou na parte Fica interna. escurinho, Ele vai exatamente, desaparecer, vai né? desaparecer. Aqui o cantinho de ferramentas. Junto com o redário, lembrando que isso aqui vai estar escuro, com outro tom de verde. E o piso aqui? O piso aqui a gente pode vir com granilha. Aqui no fundo a gente pode vir com cingônio. Então a planta vai pegar super bem aqui nessa área, que ele sabe bem. Ela adora cingônio. Pode vir até aqui o cantinho da composteira. A partir dele, a gente vem com granilha, que são aquelas pedrinhas trituradinhas, parecem umas pedrinhas de aquário. Eu gosto muito de usar a granilha palha, tom palha, que ela vai combinar até com o seu piso aí. Branco a gente não gosta muito não. Branco não. Branco não. Gente, basicamente isso. Tô apaixonado pela casinha da Carol. Adorei. Depois você dispõe algumas luminárias aqui no chão, sabe? Tipo, fazendo uma composiçãozinha. Quando essas árvores estiverem bem firmes, de repente pendurar. Exatamente. Depois você pode pendurar umas luminárias, umas garrafinhas com luminárias aqui, ó, na sua laranjeira. Acho que pode ficar bem bonitinho. Agora vamos para o quarto do Pedro. O quarto do Pedro é um quarto muito estreito e comprido. De Sim. um lado fica a cama com um armário bem no pé da cama. Do outro lado, outro armário e uma cômoda. Ainda tem Exato. prateleiras espalhadas por ele, né? Sim. A gente vai propor primeiro uma reorganização dos móveis, assim, pra gente poder ter um visual melhor. Na hora que você entrar no quarto do Pedro, não parecer que você tá tão apertadinho. Por onde a gente começa esse realinhamento de móveis? Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco essas alturas aí, porque esse armário do lado esquerdo, ele tá muito na frente da cama. Se a gente traz a cômoda pro lugar do armário, você já vai ter um visual melhor. Você vai pelo menos enxergar a parede toda da janela lá no fundo. Esse armário ficaria colado desse lado do outro, ficaria uma parede só de armários. Tá muito comprido, né? O armário faz assim, a cômoda e a cama faz assim. Esse armáriozinho menor, Carol, você vai desfazer dele. Pensa bem, você precisa de 3 armários, Vai 2 armários reorganizar, grandes, Carol, uma não dá. cômoda. É muita Sabe coisa por pra uma quê? criança. O espaço é muito pequenininho. Eu acho que ele pode ficar super Ou trocar os aconchegante. 3 por uma peça única. Exatamente. A gente tava querendo sugerir pra Carol trocar essas 3 peças por uma. Uhum. Só que pode ser que seja um dos armários dela. Sim. E se for, não tem problema. Se você conseguir, Carol, levar um dos armários, pelo menos, para algum outro cômodo, aí no quarto do Pedro ficaria a cômoda, a cama e o armário maior, só. Se você conseguir, ficaria perfeito, né? Vamos partir desse princípio.
A ideia aqui seria a gente inverter a cama de lugar. Ao invés dela ficar na lateral esquerda aqui, a gente trazer ela aqui para esse fundo. Na medida que você mandou, Carol, tem 1,92. Uma cama de casal convencional, ela tem 1,88 o colchão. Então daria pra gente colocar aqui. A gente trabalha essa cama como se ela fosse um sofazinho, já que ela não tem cabeceira, ou a gente cria uma cabeceira pra ela aqui nessa parede? Eu acho que a gente pode, de repente, criar uma cabeceira com cor. Sim. A gente marcar esse nicho da cama com cor até uma certa altura. E a partir dela, a gente delimita visualmente a cabeceira. Ele gosta de dinossauro, lembra? Uhum. O desenho tá pronto agora, Carol, a gente vai detalhar pra você. A gente pensou em trazer, então, a cama para essa parede aqui do fundo, de fora a fora, tá? Ela vem de comprido aqui, ao invés de ela estar aqui na lateral, como ela tá hoje. A cômoda que tá aqui vem para cá, encostada na cama praticamente. Você vai deixar a cama uns 15 centímetros de distância da janela para essa cortina passar atrás da cama. A cortina vai esconder a janela para dar mais Profundidade profundidade. pro quarto. Vai ficar um ambiente mais aconchegante aqui pro Pedro também. Um cantinho super gostoso ali, É. né? Aí, a gente tirando a cômoda daqui e acrescentando a cama, ainda sobrou um espaço pra gente colocar uma mesinha lateral aqui pra ele. Ah, e não tem uma mesinha lateral pequenininha. Põe um Banquinho, uma cadeira Uma de cadeira. madeira, ou pode ser até um tonel, um tamborzinho, com abajur em cima, A tá? criança, né, gosta de uma luzinha assim à noite. É. E aqui em cima da cama, a gente criou uma espécie de cabeceira com tinta. Isso, essa Né? parte aqui, ó, ela viria toda pintada, ultrapassando um pouco a cama, pegando a cama e o espaço da mesa lateral, tá? Então a gente pintaria no mesmo tom que vai aparecer do lado de cá, do outro lado da parede, que aí a gente vai mostrar já já. O que a gente está pensando? Em usar aqui, nossa sugestão, tá? Tons de bege, Sim. marrom, para fazer como se fosse uma montanha. Já que ele gosta de dinossauro, para não ser uma coisa muito temática, adesivo de dinossauro, Exato. que fica mais difícil de mudar depois, Uhum. a gente vai fazer uma base mais neutra, com tons que remetem ao ambiente do dinossauro, Uhum. e vai colocar os dinossauros só nas peças decorativas que ele já deve ter em casa. Exatamente. E aí a ideia aqui seria a gente trazer para essa parede esse formato em forma de cones que vão simbolizar montanhas aqui nesse canto. E aí você escolhe esses tons de bege também. E também, assim, é uma coisa que é fácil de fazer, Exato, né? Você faz, são linhas retas, exato. que você faz as marcações com seu marido, a gente já fez, é fácil, não é tão difícil assim, pintando uma cor de cada vez. Sim, vai ficar lindo. Embaixo da cama a gente viria com um tapete de crochê, lembrando que você gosta de fibras naturais, né? A gente lembrou disso. E crochê também é muito legal, muito fácil de fazer. Por que esse tapete? Para quando o Pedro sair da cama, como o piso é frio da sua casa, ele tem o aconchego do toque do algodão. A roupa de cama, você vem o mais neutro possível. Pode ser beijinha, pode ser branca, marrom. Ou um tom de verde, puxando para os dinossauros, uma coisa mais verde oliva. Também, pode ser. Legal dar uma brincada aí com o quarto, né? Acho que vai ficar bem interessante. Você tá livre também para decidir. Aqui no centro a gente tem uma iluminação que tem um plafond com luz branca. Então eu tô pensando de repente da gente trazer um trilho que direcione spots para determinados lugares. Então você foca aqui na montanha, você foca aqui em cima dos dinossauros, você foca aqui nesses quadros e tem uma luz indireta também aqui pro Pedro, né? Eu acho que tá mais aconchegante. Aqui, como a cômoda é mais curta que o armário que tá aqui, que o Dani não desenhou justamente pra gente conseguir A gente visualizar conseguir ver, mas ele tá aqui, ó. Né? Tá? Vai sobrar um espaço do lado de cá que a gente viu que você coloca do lado do armário uns ganchos para pendurar as coisas do Pedro. Sim. Então a gente vai criar aqui esse espaço do lado da cômoda, né? Os ganchos para pendurar o boné, a mochila. E como uma boa mãe, a Cristina mais se lembrou do cantinho para poder pendurar coisas de escola e guardar brinquedos também, né? A gente pensou em deixar cubos aqui, que podem ser aqueles cubos de MDF cru mesmo, né? E vocês pintam ou envelopam ele com papel ou com tinta. Aí vocês veem o que vocês acham melhor. Repare que a tinta vem até aqui, é uma continuidade, ó, É. até o lugar onde estão as faixas. E aqui a ideia é fazer uns quadrinhos, como ele gosta de dinossauro, aí pode ser a coisa mais temática, que é fácil de mudar depois. Pegar umas imagens na internet bonitas de alta resolução de dinossauros mesmo.
mandar imprimir numa gráfica, é uma coisa que não fica caro, né? Sim. E colocar em molduras, aqui no caso molduras iguais, Sim. né? E colocar uns 3 em alturas diferentes, fazer uma composição junto com os ganchos das mochilas. Sim. Como você já tem o branco nos móveis, de repente você poderia fazer essas molduras brancas. Vai dar um destaque bem legal também esse volume, tá? Aqui então os dinossauros dele de brinquedo aparecem na decoração também. Aqui é uma das prateleiras que hoje você tem do lado de cá. A gente trouxe ela pra cá, tá? Pode trazer uma outra bem em cima dessa já, viu, Carol? Que acho que vai ficar legal também. O pescoçudo vai ficar com o pescoço pra fora. Na sala, por conta do trabalho em casa, a Carol acabou criando um prolongamento da parede com uma chapa de MDF, né? Então ficou uma parede de alvenaria e a complementação dela com a madeira. Exatamente. E ela tem um acabamento para isso. Sim. Para você sumir com essa emenda, você vem com uma textura em cima dessa textura, em cima do MDF e pinta da mesma cor. Essa TV vem aqui pro centro. Então esse volume todo aqui, que hoje é uma alternativa que você criou, vai virar o fundo do seu rack. Depois que você alinhar a televisão, dá uma produzida nas laterais, né? Sim. Com vasos, de repente uns quadros de um lado. Até trazer algumas plantas que você cultiva e que vão estar floridas em determinados momentos diferentes da sua vida, você traz ela pra cá e deixa aqui no cantinho, em cima do rack, só essa planta e a sua TV. Vai ficar lindo. Ou então, já que você gosta tanto de plantas também, colocar plantas em vasinhos. Sim, também. Né? Trazer um pouco de verde aqui pra sala, né? Trazer um pouco de verde com plantinhas dentro de vidrinhos, né? Garrafinhas de vidro. Vai ficar bem legal. A gente espera que você tenha gostado das sugestões. Pode ficar tranquila que esses desenhos que o Dani fez, a gente vai mandar pra vocês todos. Sim. Né? Do jeitinho que ele tá aqui. Com essa energia, com a nossa vontade de que você consiga, olhando isso daqui, fazer o que você espera na sua casa. E depois fotografa quando quiser, manda pra gente. Conta o que você achou, né? Se a gente conseguiu atender o que você queria. E depois tem mais 2 vídeos que a gente vai fazer também com outras consultorias, né? A gente já selecionou mais 2 de todas que a gente recebeu e a gente vai fazer essa consultoria exatamente desse jeito. A Carol foi contemplada com 3 consultorias, 3 cantinhos diferentes. E a gente gostou muito de poder proporcionar isso pra vocês. É uma forma da gente retribuir também a presença de todos vocês aqui. Exatamente. Beijo. Beijo. Tchau.